pelos caminhos sem parar, entre o povo simples, sempre pronto pra ensinar. Pelas ruas de terra, à beira do mar também, falava de esperança pra quem não tinha ninguém. Sentava com pecadores e tocava o coração. Chamava quem tava perdido pra perto de si, e com palavras de vida fazia o povo seguir. Jesus andava, Jesus ensinava, mostrando como viver com amor e verdade pra todo aquele que crer. Jesus andava, nunca parava, levando luz onde ia, e por onde ele passava a vida florescia. Curava os doentes, dava vista a quem não via, levantava os cansados e enchia de alegria. Falava de um reino que não se pode ver, mas vive dentro da alma de quem decide crer. Mesmo sendo rejeitado, nunca deixou de amar, continuava seu caminho sem vontade de parar. E até no fim da estrada mostrou o que é perdão, entregando sua vida por toda a multidão. Não foi só palavra, foi exemplo até o fim, e quem segue seus passos nunca anda só assim. Jesus andava, Jesus ensinava, e ainda anda hoje aqui, transformando vidas de quem decide ouvir. Jesus caminhava pra ninguém se perder. Naquela noite escura e fria, ele chorou sem ninguém ver, o peso do mundo em seus ombros, sabendo o que ia acontecer. Traído com um simples beijo, negado por quem prometeu, mesmo cercado de dor, em silêncio ele sofreu. Coroa feita de espinhos, feridas abertas em dor. Cada golpe em seu corpo era a prova do seu amor. Subindo aquele caminho, carregando a cruz por mim, mesmo fraco, seguia firme até o momento do fim. Foi por amor que ele não desistiu, mesmo
chorar. O filho entregue na cruz pra o mundo inteiro salvar. E quando tudo escureceu e ele disse está consumado, ali o preço foi pago e o pecado derrotado. Não foi o fim da história, a morte não venceu. Ao terceiro dia a pedra rolou e o céu inteiro tremeu. Foi por amor que ele venceu por mim. Hoje eu vivo livre porque ele morreu assim. Foi por amor, foi por amor. Paixão de Cristo. A maior prova de amor. Ainda era cedo, o dia começava e ele ensinava ali. Entre o povo reunido, todos paravam pra ouvir. Mas de repente o silêncio foi quebrado sem aviso. Arrastaram aquela moça exposta diante de todos. Seus olhos no chão, envergonhada, sem coragem pra falar. Sabia o que a esperava, não tinha pra onde escapar. Vozes duras acusavam, ela errou, tem que pagar. Cada palavra era um peso pronto pra condenar. Levaram ela até Jesus como se fosse um teste ali. Não queriam só justiça, queriam ver ele cair. Na lei está escrito assim, disseram com frieza então. E o Senhor o que nos diz, esperando uma condenação. Mas ele não respondeu na hora, nem entrou na discussão. Se abaixou calmamente e escreveu no chão. O tempo parecia parar, ninguém conseguia entender. Porque ele em silêncio escolheu não responder. Mas insistiram com ele, querendo uma decisão. E então ele se levanta com autoridade na voz. Olhou um por um ali, sem pressa, sem acusar. E disse algo tão forte que fez tudo se calar. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o peso daquela frase quebrou toda aquela guerra. As mãos que estavam prontas começaram a baixar, porque diante da verdade ninguém pôde continuar. Os mais velhos foram primeiro, deixando tudo pra trás. Depois os outros também, sem coragem de olhar mais. As pedras ficaram no chão e o silêncio tomou lugar. Porque é fácil condenar, mas difícil se examinar. Quando tudo se esvaziou, só restaram dois ali, aquela moça e Jesus. E o que estava por vir, ele
olhou com ternura, sem condenação no olhar, e perguntou com calma: alguém ficou pra te julgar? Com a voz quase sumindo, ela disse: ninguém, Senhor. E naquele instante simples ela encontrou o amor. Nem eu te condeno, foi o que ele respondeu, mas junto com o perdão um novo caminho nasceu. Vai, não peques mais, não era acusação, era chance de recomeço e mudança de direção. Ninguém atirou a pedra, a graça venceu ali. Aquela que estava perdida agora podia seguir. Entre pedras no chão, ela encontrou perdão. Do outro lado do mar, Jesus decidiu chegar num lugar esquecido, onde ninguém queria estar. Ali vivia um homem sem paz no coração, dominado por forças sem nenhuma solução. Andava entre sepulcros, gritando sem parar. Ninguém conseguia prendê-lo, nem podia ajudar. Corrente já quebrava, fugindo da razão. Era uma vida perdida, sem direção, sem chão. Mas quando viu Jesus, correu pra se prostrar. Até aquilo que era mal teve que se ajoelhar. Uma voz então gritou: não nos mande sofrer, porque até os demônios reconhecem quem tu és. Nem legião resistiu quando ele apareceu. O inferno inteiro tremeu e tudo se rendeu. Nem legião resistiu, teve que obedecer, porque a voz de Jesus tem poder sobre o ser. Meu nome é Legião, foi o que se ouviu dizer. Eram muitos ali, mas não puderam vencer. Pediram pra entrar nos porcos que estavam lá, e quando Jesus permitiu, tiveram que se retirar. A manada então correu, sem ninguém controlar, e se lançou no abismo sem poder se segurar. E aquele homem livre, sentado então ficou, vestido em perfeito juízo, porque Cristo libertou. Quem era rejeitado agora tem valor. Um encontro com Jesus muda tudo ao redor. Nem legião
estava perdido, hoje vive pra Deus. Era um dia de festa, alegria no ar, um casamento simples, gente vindo celebrar. Tudo ia tão bem, mas algo aconteceu. No meio da festa, o vinho se perdeu. E aquela preocupação começou a crescer, porque naquele tempo era vergonha pra quem vê. Mas ali estava Jesus, observando tudo em paz, e mesmo em silêncio sabia o que ele faz. Quando ele chega, mudar o que é simples e vazio, ele pode transformar. Quando ele toca, nada fica igual. A água vira vinho e o comum vira especial. Mandaram encher as talhas só com água comum. Ninguém entendia nada, parecia algo incomum. Mas quando foi servido, algo surpreendeu. O que era só água em vinho se transformou. E o melhor veio depois pra quem ali provou. Aquilo que faltava agora transbordou. Nem todos perceberam o milagre acontecer, mas quem estava servindo pôde então entender. Ele ainda faz assim, sem ninguém notar. No meio do simples, começa a transformar. Quando ele chega, nada fica como está. O que faltava na vida, ele vem completar. E naquela festa, a água virou vinho. E naquela festa, a água virou vinho. Era meio do dia e o sol caía forte sobre o caminho. Aquela moça vinha sozinha, como sempre fazia, evitando olhares, evitando perguntas. Carregava um balde nas mãos e uma história que ninguém queria ouvir. Chegou ao poço esperando encontrar só água, mas havia alguém
silêncio, como se já soubesse que ela viria. Ele olhou para ela, não como os outros olhavam, e disse apenas: me dá de beber. Ela estranhou, porque ninguém falava com ela assim, sem desprezo, sem distância. Mas aquele homem não falava só de água, ele falava de sede, daquela que ninguém vê. Falava de uma vida que ela já não conseguia esconder. E sem gritar, sem acusar, ele mostrou tudo que ela era. E mesmo assim não foi embora. Ali diante dele, aquela moça entendeu que não precisava mais fugir, nem esconder quem foi. Porque pela primeira vez alguém conhecia tudo e ainda assim a aceitava. Ela deixou o balde, deixou o passado e correu de volta, não mais pra se esconder, mas pra contar que naquele poço ela não encontrou água, encontrou um recomeço. Quando tudo foi criado e a terra já formou, o céu, o mar e a vida, tudo Deus completou. No sétimo dia, então, ele parou pra olhar. A obra era perfeita, era tempo de descansar. E aquele dia foi separado, abençoado pelo Senhor. Um tempo de paz e cuidado, marcado pelo seu amor.
Mas o tempo foi passando e algo se perdeu. O que era descanso e vida em regra se tornou leis frias, corações duros sem espaço pra compaixão. Esqueceram que o descanso também é libertação. Num sábado na sinagoga, um homem ali estava, com a mão ressequida, enquanto o povo só olhava e esperava uma falha pra poder acusar. Mas Jesus viu a dor e decidiu se levantar. No dia do descanso, ele escolheu curar, mostrando que o amor sempre vem em primeiro lugar. No dia do descanso, a vida falou mais alto, porque onde Deus está, não existe coração fechado. É certo fazer o bem, foi o que ele perguntou. Mas o silêncio respondeu o que o medo guardou. Então, diante de todos, ele fez o milagre acontecer. Aquela mão foi restaurada para todos ali verem. E havia outra mulher, presa há tantos anos, seu corpo encurvado, carregando seus danos. Num sábado comum, Jesus a encontrou, e com uma só palavra sua vida endireitou. O sábado não é prisão nem peso pra carregar. Foi feito pra dar vida e não pra condenar. No dia do descanso ele veio libertar, mostrando que a graça sempre vai alcançar. O Deus que descansou é o mesmo que cura. Tu estás aqui, posso sentir, mesmo sem te ver. No silêncio eu sei que estás a me envolver. Tu estás aqui, cuidando de mim mesmo, sem eu falar. Cada detalhe da vida tu vens transformar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus que nunca falha, abre caminho
você abrir a porta pra Jesus entrar na sua vida, tudo começa a mudar e a dor vira saída. Ele muda você por dentro, muda tudo ao seu redor. Quem entrega o coração sempre vive bem melhor. Abre a porta pra Jesus entrar, deixa Ele transformar. Quem confia nesse Deus sempre vai se levantar. Abre a porta pra Jesus entrar, não precisa ter medo não. Ele muda todos os lados e renova o coração. Sempre ajuda o próximo como Deus ensinou. Quem faz o bem nessa vida anda cheio do amor, porque Deus está contigo quando sai e ao voltar. Em cada passo do caminho Ele vai te acompanhar. Pede ao Senhor que abençoe cada passo que você der, guarda o seu caminho e fortalece a sua fé. Abre a porta pra Jesus entrar, hoje é o dia de mudar. Quem entrega a sua vida começa a recomeçar. Abre a porta pra Jesus entrar, hoje é o dia de mudar. Quem entrega a sua vida começa a recomeçar. É só abrir e entrar. É só abrir e entrar. Um certo dia, sentada na praça, o tempo parecia parar. Crianças correndo e sorrindo, sem medo de se machucar. O vento tocava meu rosto, o céu tão lindo de ver. E no meio daquela calma, comecei a te perceber. Na alegria de cada riso, na pureza de um olhar, eu vi o teu cuidado em tudo, sem ninguém precisar falar. E ali, quietinha comigo, veio forte em meu coração. Como um Deus tão grande e perfeito, cuida assim de cada irmão. E eu pensei em ti, meu Deus, como tu és bom pra mim, em detalhes tão pequenos. Mostras que estás aqui. E eu pensei em ti, meu Deus, e comecei a entender que em tudo ao meu redor consigo te ver.
ali brincando, era a prova do teu amor. Cada sorriso sincero refletia o teu favor. E eu, tão cheia de dúvidas, ali comecei a mudar. Porque até nas coisas simples tu me ensinas a amar. Não precisa a voz do céu pra saber que estás aqui. Na beleza da vida eu consigo te sentir. Sentada naquela praça, eu te encontrei ali.